Olá, minha gente querida, tudo bem? Bom dia para você, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está aí acompanhando a leitura, mas quero dizer que Deus é contigo. Que Deus te ajude e te abençoe. Vamos agradecer a Deus por esse momento? Senhor, Tu é maravilhoso, Tu é glorioso. A Tua bênção é incomparável sobre as nossas vidas. Nós queremos Te bendizer, Te adorar, Te glorificar. Nós queremos trazer a luz sobre o nosso entendimento através da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu irmão. Ajuda-nos e fortalece-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 4 da carta escrita aos Gálatas. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, porque ele está sobre a tutela de alguém. Quando ele é menor de idade, mesmo sendo o herdeiro de tudo, dono de tudo, ele não difere de nada de um escravo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo também da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós recebemos em Cristo a emancipação. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho, e sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Olha aí esta informação em primeira mão para você. Você é herdeiro por decreto. Deus decretou isso. Você é um herdeiro de Deus. No passado, quando não conhecíeis a Deus, éreis escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Pelo amor de Deus, gente, vocês agora estão plenos, a graça foi manifestada, Deus estava em Cristo, a plenitude dos tempos chegou. Nós não precisamos mais daquilo que apontava para Cristo, agora Cristo veio. E se Cristo veio, eu não preciso mais estar resgatando do passado aquilo que apontava para uma coisa que já chegou. Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Não é possível. Vocês estão guardando todos os rudimentos da lei de novo. Sem necessidade nenhuma, porque agora Cristo é tudo em todos. Ele é a propiciação, Ele é a salvação, Ele é a justificação, Ele é a redenção, Ele é a glorificação, Ele é tudo. Caros irmãos, rogo-vos que vos tornei parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Aqui existe vários pensamentos a respeito desta enfermidade aqui, pelo fato dele dizer que, se fosse possível,
os irmãos lá da região da Galácia teriam arrancado os próprios olhos e entregado a Paulo. Entende-se então que ele tinha um problema na visão, talvez uma conjuntivite crônica, talvez, sei lá, alguma coisa na visão. E ele disse: foi por causa dessa enfermidade que eu cheguei até vós e preguei o evangelho. E vocês me suportaram, me receberam como um anjo de Deus. Cadê esta consideração? Vocês perderam essa consideração por mim? Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Será que eu falando a verdade eu me torno inimigo de vocês? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangido e demonstrar vosso cuidado para com eles. Tem muita gente trazendo pensamentos que não é de Deus, e eu não ensinei isso para vocês. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando eu estou presente. Eu quero trazer à tona a memória de quando eu estava aí, vocês me receberam como um anjo de Deus. Eu espero que isso continue, e não seja apenas o fato de eu estar presente com vocês. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo, como que com dores de parto por vossa causa. Isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Existe um trabalho doutrinar, orientar, ensinar, discipular. Paulo compara aqui como dores de parto. É dolorido, porque a tendência humana é sempre buscar o evangelho fácil, do oba-oba, da chave, do dinheiro, da nota, de tantas coisas que não levam a nada. Paulo disse o seguinte, que o evangelho de Jesus Cristo pregado, ele para quem prega é como se estivesse sentindo dores de parto. Se é que realmente existe seriedade em quem está pregando. Porque se não existir seriedade em quem ensina, em quem prega, quem gostou, gostou, quem não gostou, ele não está nem aí. Mas, para quem é sério, existe uma dor quando a gente percebe que as pessoas rejeitam o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre, um de Agar e o outro de Sarai. E o que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre, que era de Sara, nasceu mediante uma promessa. Pois bem, eu uso essa história aqui como uma ilustração, pois estas mulheres prefiguram essas 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão, isto é, Agar. Paulo, com uma ousadia tão grande, com uma coragem tão grande, ele estava dizendo que toda a lei judaica de Israel gera filhos para a escravidão. Imagine a ousadia do cara. Agar representa o Monte Sinai, lá na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. A lei produz escravidão. É isso que ele está dizendo aqui. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Ora, de Agar nasceu Ismael. Foi um nascimento natural, mas não foi prometido por Deus. O prometido por Deus foi o Isaque, que nasceu de Sara. E dessa linhagem existe uma promessa. E esta promessa, ela tipifica a Jerusalém celestial,
Todos aqueles que nasceram da escrava representam a lei, representam o Monte Sinai. No entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Ora, se os irmãos lá estavam sendo perseguidos pelos da lei, é lógico, porque que Abraão teve que despedir Agar com um garoto já adolescente, já um rapazinho. Porque existia contenda, existia uma perseguição do garoto contra o filho da promessa. E hoje existe todos aqueles que querem andar livremente em Cristo Jesus, são perseguidos. Extremamente perseguidos pelos que têm justiça própria, pelos que acham que devem guardar determinados rituais, determinados mandamentos, achando que aquilo os fará mais santo. Contudo, o que nos revela a Escritura? Manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus por esta carta aos Gálatas. Porque isso esclarece muita coisa. Isso esclarece de forma extraordinária a questão da liberdade de Cristo, a questão da lei, a questão da nossa responsabilidade em conhecer a Jesus. Que Deus abençoe você. Você é livre em Cristo Jesus. Vamos caminhar. Até amanhã, no capítulo 5.